Olá, gente, estamos aqui de novo no programa Entretanto, esse programa bacana que está no ar com vocês há vários anos, que tenta interter, como diz na roça, informar sem deturpar informações, falando de coisas do Brasil e do mundo à luz do direito com bom humor. É essa a nossa função e por isso a gente agradece aqui os apoiadores culturais e os demais órgãos de mídia que nos repetem, nos ajudam a veicular a nossa humilde opinião e essas informações que chegam para você sempre de maneira bem-humorada. Queria agradecer à Rádio Jovem Pan, como sempre, William Tardelli, Fotojornalismo, Jornal Rádio Sucesso, ao blog do Sargento Hamilton, ao Jornal Correio de Araxá, ok? Vocês que estão com o Entretanto aí, vocês do Correio que estão com o Entretanto há 15 anos, o Entretanto que já tem 20, né? Muito obrigado à família Cortes. Bom, a gafe do Drauzio Varela tem que ser comentada aqui no Entretanto, porque por diversos de seus vieses ela afeta ao mundo jurídico. Em primeiro lugar, o médico Drauzio Varela, todos vocês sabem, é um luminar das ciências médicas e é um cara que tem todo um histórico de abnegação social e de trabalho inclusivo social e médico com a população carcerária. Nós não estamos falando aqui do homem Drauzio Varela, nem do médico Dr. Drauzio Varela. Mas ele, como comunicador, ele tem por obrigação se cercar de cuidados em torno da matéria que ele vai divulgar. Ele tem que ter todas as informações possíveis para passar para o público, e não apenas parte delas de maneira tendenciosa, como parece que não foi intencional, mas acabou acontecendo. O que aconteceu? A matéria do programa Fantástico TV Globo se referia aos direitos dos presos trans, né? Transsexuais, transvestidos, transformers, trans, que estariam sendo vilipendiados nos presídios e penitenciários brasileiros, porque eles não teriam galerias próprias, celas próprias, alas próprias. O que biologicamente, né, pode ser caracterizado cientificamente, vamos dizer, como trans? É aquele ser X, como querem dizer atualmente, né? Que não é nem homem nem mulher. E Drauzio Varela, para mostrar que isso seria necessário para humanizar o cumprimento das penas no Brasil, entrevista um preso ou uma presa, não sei lá mais como é que chama, trans. E a intenção era comover, era gerar no povo aquela adesão ao anseio exposto na reportagem, que era de proteger essa população X carcerária, certo? Ok. Mas ele omite a informação de que aquele preso trans, ou aquela presa trans, na verdade era culpado de crime hediondo. Teria, em tese, e foi condenado por isso, matado uma criança de 9 anos de idade. O que, segundo ele, não interessava ao programa, e ele também não se preocupou em reportar isso ao seu imenso público, no que erra demais. Tem que reportar tudo o que sabe, doutor Drauzio. Eu respeito o senhor demais, inclusive como comunicador. O senhor cometeu uma gafe, né? Ninguém está aqui defendendo que se hostilize o preso por detrás das grades, seja qual for a sua opção de gênero, seja qual for a sua, o seu caminhar sexual e biológico. Nós defendemos a humanização das penas, mas o comunicador, quando informa, tem que informar tudo o que sabe, né? O senhor não poderia, em hipótese alguma, omitir isso e depois se sair com a desculpa de que não lhe interessa o que o preso cometeu. O senhor é médico e não juiz. O senhor disse, eu sou médico, não sou juiz. Não me interessa o que o preso cometeu. Mas ao seu público interessa. E o senhor, quando vai à frente das câmeras, o senhor não está como médico, o senhor está como informador, como formador de opinião. Se o senhor se defende usando a sua função de médico, então que vá tratar aquele preso. Não é isso que o senhor estava fazendo na frente das câmeras, não. Então, portanto, vamos parar com esses vieses de meias-verdades, que eu tenho certeza que no caso do seríssimo Dr. Drauzio Varela, foi um equívoco, foi uma gafe, foi um erro, foi um vacilo, porque meia-verdade para nós vale a meia mentira.
Ou seja, não vale nada. Ou você informa tudo para o seu público, ou você se omite de informar, porque você não domina a informação. É isso o que eu penso, né? Defendo demais a humanização do cumprimento de penas no Brasil. Acho, e aí eu vou entrar numas falas bastante assustadoras de gente como o ministro Weintraub, que eu também respeito, deputado Bolsonaro, eu não sei qual Bolsonaro que é, acho que é o Eduardo, acho que é o 02, deputado Eduardo Bolsonaro, né, que falaram que a Globo tem que ser boicotada, que Drauzio, o ministro Weintraub falou que Drauzio Varela tem que ir para o inferno, junto com o preso trans. Eu acho, gente, que o Estado não pode, vou explicar o ponto, não pode punir o mal pelo mal. Os familiares da vítima podem e devem odiar, e tem todo o direito disso. E que pena que o coração deles não tem espaço para o perdão, e eu não posso criticá-los por isso. Porque a dor da perda de um ente querido vítima de um acelerado é incomensurável, não tem como calcular. Mas o Estado não pode se comportar de maneira passional e pagar o mal pelo mal. O Estado só pode segregar a liberdade, tirar a liberdade do preso condenado para ressocializá-lo, ou para tentar ressocializá-lo. O tratamento dentro dos presídios e penitenciários brasileiros tem que ser humanitário. Tem que ser humanitário. Nós temos que procurar dar para o cidadão que infringiu a lei um tratamento adequado ao cumprimento de sua pena. A pena tem que ser dura, eu sempre defendi isso aqui. Não pode ter brincadeira com pena. Pena não tem que ter benefício, benesse, não tem que ter cerejinha de bolo para preso, não. Mas ele não pode ser humilhado, ele não pode ser afastado de suas raízes culturais, biológicas, de suas tendências de gênero, sob pena de perder a sua dignidade. E a dignidade dele, o Estado não pode tirar. Portanto, a pessoa que defende a tese da humanização da pena não pode ser atirada ao mesmo lodo, ao mesmo inferno de Dante, com que se quer atirar o criminoso que cometeu o crime. São maneiras de ver o direito penal, maneiras de ver a execução de pena no Brasil. Drauzio Varela conviveu muito tempo acudindo preso dentro de penitenciárias, o Carandiru, por exemplo, e ele sabe muito bem que por trás de todo criminoso, dentro de todo criminoso, tem um ser humano. Esse ser humano, por pior que possa ser, ele tem que ser tratado com dignidade. Não podemos odiar quem procura melhorar o seu semelhante, quem procura melhorar um cidadão preso. E muito menos o Estado pode se comportar com esse discurso de ódio. Isso é um absurdo, tá? Portanto, nota 0 para o doutor Drauzio. Eu tenho certeza que foi uma gafe. Já cometeu outras. Não sei se vocês se lembram, programa fantástico de uns anos atrás, ele veio com a série contra o fumo, para fazer as pessoas... Um daqueles reality shows, mini reality shows fantástico, tipo na medida certa, para as pessoas pararem de fumar. Escolheu 5 fumantes e começou todo domingo no Fantástico, estratégia X, estratégia Y, para os 5 fumantes pararem de fumar. De repente, pau! Acabou a série. Acabou a série com a frase de efeito e não se falou mais nada. Depois descobriu que os 5 fumantes tomaram pau, voltaram a fumar e estão fumando até hoje. Essa coisa é tendenciosa. Não tem que fabricar notícia. Já esquentaram matéria comigo também. Isso não é jornalismo sério. A gente tem que fornecer todos os ângulos da informação, doutor Drauzio Varela, tá? Agora, é um vacilo do senhor, o senhor é um sujeito de um amor cristão ao próximo louvável, tá? Me permita essa humilde sugestão, que o senhor se prepare mais para comunicar. Agora, muito pior é quem lança esse discurso de ódio contra o senhor, porque errar é humano, todos nós erramos, né? E não é porque alguém defende a humanização de penas que ele mereça, que ele vai merecer a fogueira do inferno. É isso? Bem, a mandar um abraço aos internautas, porque hoje a pauta tá quente pra caramba, tá até pegando fogo.
Ô Drauzio Varela, você não quer pegar a jabiraca de sua redatora, não? Hein? Te dou ela de graça. Você parar com essas gafas suas aí. Júlia Bittencourt, obrigado, querida. Eliseu Lava Jato, um abraço. Gilbert. Graça Amâncio, Navarro, Eduardo Grantinete, Thalita, Baca Santo Antônio, Baca. Muito obrigado a vocês todos, meus queridos. Fiquem todos com Deus, tá? Bem, algum gênio descobriu que a Constituição Federal tem 118 artigos não regulamentados e tem receio de que a gestão atual dos nossos poderes ou gestões futuras se valham dessas lacunas constitucionais para fazer acontecer a revelia da democracia brasileira. Eu vou explicar para vocês primeiro o que são essas lacunas constitucionais. Existem duas espécies de normas constitucionais. As normas autoaplicáveis e as normas de eficácia contida. Calma que isso não vai virar aula de direito chata, não. Pelo amor de Deus, não é esse o meu estilo. As normas autoaplicáveis não precisam de regulamentação. Elas existem por si sós. E pronto. Tá? Por exemplo, uma norma autoaplicável é aquela que garante a homens e mulheres direitos iguais. Não precisa de lei nenhuma esmiuçando isso. Agora, existem normas, por outro lado, que não são autoaplicáveis. Elas são normas de eficácia contida. Nós falamos isso aqui há pouco tempo, quando nós tratamos de polícia penal, polícia civil, polícia militar. São normas que precisam, constitucionais, que precisam de normas infraconstitucionais, outras leis menores, que as escalonem, posicionem, coordenem e organizem. Tá? Então, por exemplo, quando uma emenda constitucional cria a polícia penal, fica claro que para que ela exista, precisa de norma complementar. Lei complementar para dispor sobre essa matéria. Sem essa lei complementar, não há como pegar a ideia da Constituição e colocar essa ideia em prática, ok? E tem um monte de norma constitucional precisando de regulamentação. Agora, por que isso vem à tona agora? Nós temos 30 anos de Constituição ou mais. Né? A nossa Constituição, que todos nós magistrados temos que defender, é uma coxa de retalho, tosca, mal costurada, com intromissão de institutos de parlamentarismo, com institutos de presidencialismo, com íris e vires aos humores da população, aos humores dos constituintes, modificando tendências e reinterpretando a todo o tempo normas que deveriam ser imutáveis, deveriam nos garantir um mínimo de segurança jurídica. Por que isso não é trabalhado? Desde o nascedouro da Constituição, que foi um monumento jurídico brasileiro, precisava dela para desgarrar o Brasil do período não democrático, propriamente dito, mas ela ficou ampla demais, cheia de enxertos demais, ela ficou... ela trata de um monte de assuntos que ela não deveria tratar. Deveria deixar isso por conta do legislador ordinário, da lei ordinária, da lei comum. Então, quem quer abraçar o mundo não resolve nem o seu quintal. Esse é o problema da Constituição Federal. Agora, tem um outro problema por trás disso tudo. 30 anos de Constituição Federal. Há 30 anos que nós não temos ensino jurídico de qualidade no Brasil. Aliás, nós não temos ensino superior de qualidade internacional nenhum no Brasil, a não ser odontologia. Formamos os maiores odontólogos, os maiores dentistas do mundo. Pouca gente sabe disso. É um orgulho nacional nosso. E formamos juristas, cientistas, enfim, as áreas humanas estão empulhadas de profissionais que estudaram por apostila, alguns com pós-doutorado. E eu corto na própria carne. A classe jurídica brasileira, há muito tempo, eu era estudante de Direito, eu tinha um professor, um filósofo de Direito, Gerson de Brito Melo Bozon, que na década de 90 já falava, Faculdade de Direito parou de formar jurista para formar concurseiro, técnico jurídico,
Acabou a ciência do direito. Década de 1990. Aí a gente pare uma Constituição dessa, que está até hoje esse Frankenstein, esse monstro cheio de tentáculos, alguns desses tentáculos, 118 tentáculos, para ser mais exato, precisando de regulamentação, e a gente estranha. É a Constituição que juramos defender, é a Constituição que temos que defender, mas é uma Constituição que tem que passar por uma reforma, que não pode ter nada de sovina, não. Tem que ser muito ampla, que tem que passar pelo próprio espírito das leis, como diria Montesquieu. Tem que modificar de dentro para fora, tem que tornar o Brasil mais governável. Tá colidindo muito poder com poder por causa da ingovernabilidade que a Constituição gera, tá ok? Bem, gente preocupada com a fiscalização do fundo bilionário de campanha. John Kennedy, foi eleito em 1960, presidente dos Estados Unidos, pelo Partido Democrata, hein? A esquerda americana. Foi o primeiro presidente católico americano. A eleição dele foi uma bandalha absoluta. Todo o esquema de eleição dele foi sustentado, isso é histórico, tá, gente? Sustentado por máfia, cassino, prostituição, droga, Las Vegas, etc. E ele cai eleito, e no gosto popular, e do Partido Democrata, e de esquerda. O que nós vamos fazer? Governo americano, o que nós vamos fazer? Esses indícios todos de fraude. Indício uma ova, estava escrachado. Eles resolveram legalizar tudo aquilo. De 1960 para cá, doa quem quiser doar para a campanha de quem quiser, o quanto quiser, não tem limitação de gasto de doação de campanha. As despesas de campanha podem ser comprovadas ou não, conforme o caso. Se não forem comprovadas, podem ser ressarcidas conforme acordos entre candidatos, partidos e governo, e não se questiona mais, por exemplo, a filiação ou a simpatia político-partidária de instituições de imprensa, de órgãos de mídia, para com esse ou com aquele candidato. Lá, órgão de mídia pode se posicionar pró ou contra claramente esse ou aquele candidato, né? Lá é claramente, em vários países do mundo, é por baixo dos panos, a gente sabe disso. Então, por que proibir? Por que proibir? E gastar dinheiro coibindo uma conduta que, na verdade, é chumbo trocado. Não dói para lado nenhum. Todo mundo financia a campanha. O seu imposto financia a campanha. Doação de campanha financia a campanha. Fundo partidário financia a campanha. Basta que se declare. Eu paguei tanto para a campanha do candidato, tanto. Vamos parar com o fundo partidário. Vamos permitir que pessoa jurídica, pessoa física, contribuam à vontade. É o que já acontece. Se você permitir isso tudo, o que os Estados Unidos economizaram com polícia, processo, juiz, Ministério Público, né? Com essa leniência globalizada. E John Kennedy foi complicado, porque na época não havia nepotismo, ele nomeou seu procurador-geral, ou seja, o homem do Ministério Público americano, o homem caçador de bandidos americano, ele nomeou seu procurador-geral, o seu irmão Bob Kennedy. E Bob Kennedy era o incorruptível. E eles em cima de um castelo de cartas marcadas. Houve impunidade naquela época? Houve. Como há impunidade hoje em diversos países do mundo. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: liberou geral não agrada ninguém. Liberou geral dá uma ideia de país sem justiça, de país sem leis. Mas quando essas leis se mostram inúteis para conter um fenômeno que é bastante corriqueiro, que é cultural mesmo, é como o badalar das igrejas nas missas de domingo, né? Que é financiar a campanha, é muito melhor franqueá-la e tornar transparente esse financiamento, ficar escondendo isso aí por baixo de regras, por baixo de normas, e todas ineficazes, e todas nunca resolveram no governo brasileiro. Quando muito contém o problema, mas não resolvem.
eu sou favorável a liberar financiamento de campanha, porque assim você economiza em coibir o que é inevitável, tá certo? Regina Duarte no Ministério da Cultura, craque, 50 anos de carreira, sucesso em tudo que faz, e já vem odiador de plantão, e já vem hater de plantão, e já vem facção. Eu não posso nem chamar isso de esquerda, porque isso não é esquerda. A esquerda que eu concebo é uma esquerda respeitável e pensante, assim como você tem a direita respeitável e pensante. Quem perde o seu tempo na internet ofendendo os outros é um bobo, é uma pessoa com tempo a perder e uma pessoa com sérios problemas psicológicos. Sérios problemas psicológicos. Principalmente frustração emocional e inveja. Não tem outro motivo. Porque, seja qual for o viés político da dona Regina Duarte, ela entra no poder querendo resolver o problema da cultura. Falaram tanto que quem estava lá não mandava, não sabia, ou era reacionário. Agora nós temos uma pessoa do ramo tentando acertar. Ao invés de deixá-la acertar, dá tempo para ela, se vem com um discurso de ódio. Só me resta repudiar esse pessoal. Regina Duarte vem para servir ao povo, a toda a população brasileira. Não só as pessoas que seguem o seu breviário político. E ela deverá fazê-lo. E se não o fizer, será criticada. Mas enquanto faz ou não faz, vamos deixar ela trabalhar. Aí vem o senhor José de Abreu xingando ela. O José de Abreu há muito tempo, ele tá... Olha, a sorte de gente assim, que ele tem lei de imprensa séria no Brasil. Se tivesse lei de imprensa séria no Brasil, gente assim estava pagando por esse tipo de crime contra a honra midiático, tá? O senhor José de Abreu escracha contra uma colega de trabalho porque não pensa como ela. Alguém te ofender porque discorda de você. Isso é um discurso nazista. Isso, daquele do ex-secretário de Cultura, não. Esse é um discurso nazista. Eu te agrido porque não concordo com você. Sem essa também o senhor Olavo de Carvalho, grande escritor, grande filósofo, mas também falar que não aprova Regina Duarte. Olavo de Carvalho indicou para o governo Bolsonaro o Weintraub, que é bastante questionado, Vélez, aquele colombiano, que Deus o leve, né? E o próprio aprendiz de Goebbels. São todos alunos do Olavo. Né? Então o Olavo pode ser muito bom para um monte de coisa. Para indicar ministro e para falar de ministro, meu querido Olavo de Carvalho, você não tá bem não, tá? Bem, Ronaldinho preso no Paraguai. Eu adoro esses jogadores de futebol. Seu Alan, esses boleiros, eles me enchem de saudade da minha época de moleque, rapaz. Desde o Garrincha, que fugia da concentração para ir para o cabaré, até Edmundo, que batia carro, brigava com a mulher, Romário, preso pensão alimentícia, Neymar, importando garotas de acompanhamento para a França, declarando amor pela internet, para quem ele não conhece. E agora, o seu Ronaldinho Gaúcho falsificando o passaporte para entrar no Paraguai, Ronaldinho. Você é conhecido no mundo todo. Você acha que você ia passar com o passaporte paraguaio na aduana, não iam te reconhecer? Ronaldinho, o seu problema é o mesmo problema de um monte de boleiro. Eu adoro futebol, adoro acompanhar a história de vocês. Seu problema, Ronaldinho, é que você não teve infância. Você começou a ganhar dinheiro muito cedo, cresceu sua fama, cresceu seu bolso, cresceu seu grupo de amigos, mas não cresceu sua cabecinha. E depois de uma certa idade não cresce mais não, querido. Pelo amor de Deus, se cerque de pessoas boas, de bons conselhos. Pare de andar com sanguessuga, com parça. O Neymar, mesmo caminho. Vocês saíram da periferia. Agora, faz a parte ruim da periferia sair de vocês, fica só com a parte boa. Sejam cidadãos do mundo, né? Aprendam com os bons ídolos do esporte. Vocês dão orgulho para a nação brasileira.
Você acha que faz bem a nós brasileiros você preso na cadeia paraguaia? Por um motivo tão ridículo, Ronaldinho. Pelo amor de Deus, meu filho. Vai rezar. Pelo amor de Deus, vai se instruir. Bom, para terminar, Bolsonaro, o ato de 15 de março. Eu já falei aqui, vou repetir. Bolsonaro é o primeiro presidente antigovernista que eu conheço. Conheço ele, hein? Acho o Bolsonaro super bem intencionado. Mas eu não conheço, eu não consigo compreender como é que um presidente é contra funções do próprio Estado que ele representa, do próprio país que ele representa. Esse é o meu problema com o Bolsonaro. Quando você entra no governo, quando você chega ao governo, você passa a integrar um elo de corrente, um motor, toda uma estrutura da qual você passa a ser um grilhão, uma parte, uma parcela, uma fração. Você é uma parte de um todo. Pode ser a parte mais importante, mas é uma parte. Se você começa a brigar com os outros componentes da engrenagem, o motor para de funcionar. É assim em todo lugar do mundo. Ou seja, você pode não ter o judiciário que você gostaria, você pode não ter o Congresso Nacional que você gostaria, você não pode não ter a imprensa, formadores de opinião, professores que você gostaria. Mas você no governo, você não briga com todo mundo. Você tenta fazer funcionar. Vai fazendo aquele trabalho de formiguinha, aprova uma lei aqui, manda embora um vagabundo acolá, contrata alguém que é bom ali e vamos ver o que dá para fazer em 4 anos. Não dá para resolver o Brasil de outro jeito. Me diz o meu grande amigo, decano advogado, doutor Zé Sebastião Chaerdib, não se dá cavalo de pau em transatlântico. Não se dá cavalo de pau em transatlântico. O que o nosso querido presidente está tentando fazer é dar cavalo de pau em transatlântico. Aí eu lembro de outra frase bacana do gênio Nelson Rodrigues. Se der certo, é bestial. Se der errado, é uma besta. Isso era o Nelson Rodrigues que dizia. Ô, gente, até terça que vem. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Araxá Rodeio Show. A emoção está de volta. 5 dias, 8 super shows. Araxá Rodeio Show. Conrado e Alexandro, Leonardo, Eduardo Costa, Israel e Rodolfo, Alok, Marília Mendonça, Hugo e Guilherme, Diego e Victor Hugo. Uma mega festa. Araxá Rodeio Show. Você vai, eu também vou. Patrocínio Cicobi Cocres, Satis, Clique Telecom, TV Oficial, TV Integração, Realização BES Eventos e JP Estruturas.